4, verso 13. Amém? Assim agradeço a Deus a rica oportunidade de estar nessa noite trazendo a palavra para os irmãos. Amém? Assim agradeço a minha pastora de ter confiado em mim a ministrar essa palavra nessa noite. Amém? Glória a Deus. João 3, João 4, verso 13. Amém? Glória a Deus. Eu estava observando nessa tarde no espelho. Antigamente, olhando minhas fotos, eu era feio. Eu estava fazendo uma aparência de Satanás. Mas, na verdade, hoje estou bonito porque Cristo fica lindo mais ainda, porque Cristo está na frente é feio. Mas hoje eu observando, eu falei assim: rapaz, eu estou lindo mais que antes. Porque assim que Cristo me transformou, eu se tornei lindo como Ele. Então, você que aceitar o Cristo se tornar lindo também como Ele. Então, glorifica porque Deus é lindo, você também é lindo. Amém? Aleluia. Então, vamos ler João 4, verso 13. Amém? Jesus dizendo: todos aqueles que beberem essa água se tornará a ter sede. Amém? Assim agradeço. Assim, os irmãos botam seu lugar, glorificando no Senhor. Amém? Glória a Deus. Na verdade, aqui fala sobre a história da mulher samaritana. Que na verdade Jesus ia passando naquele lugar. Jesus ia sentar na beira de um poço. Jesus passava por aquele lugar. Jesus ia sentar na beira de um poço e senta naquele poço. E a capaz de meio-dia e havia uma mulher pega água naquele poço, naquele lugar, pega água ao meio-dia, e Jesus manda os seus discípulos comprar algo na cidade vizinha. Então naquele lugar Jesus estava sentado descansando, porque ele estava cansado. Jesus na verdade já tinha andado em várias cidades, então Jesus estava sentado naquele poço descansando, estava cansado, e viu a mulher ao meio-dia pegar água. Na hora de meio-dia o sol estava quente, o sol estava queimando na hora de meio-dia. Então Jesus estava sentado ali descansando, e viu a mulher pegar com o seu vaso, pegar água. Então na verdade Jesus falou para aquela mulher: me dê água. E aquela mulher fala: vocês judeus falando com a mulher samaritana? Pois ouviram, porque Jesus, antes de ele sentar no poço, ele mandou os discípulos comprar água. E a mulher falando que judeu não podia falar com a mulher samaritana, com gente samaritano. E na verdade Jesus tinha algo a falar com aquela mulher, tinha necessariamente Jesus passar naquele lugar. Então eu vejo nessa pregação, era necessariamente Jesus passar em vários lugares para buscar muita gente aqui. Era necessário Jesus passar em várias casas, era necessário Jesus passar em vários filhos, era necessariamente Jesus passar em cada cidade, em cada bairro, para poder buscar a gente para resgatar. Porque era necessariamente Jesus passar naquele lugar para poder resgatar aquela mulher. Era necessário. E na verdade Jesus não foi ali por acaso, Jesus sabia. Na verdade Jesus era necessariamente Jesus que está naquele lugar ali, porque foi necessário Jesus me resgatar naquele lugar. Foi necessário Jesus me resgatar eu através desse mundo, através desse aleluia. Atrás era necessário Jesus me resgatar. Então foi necessário Jesus resgatar você onde você estava. Era na de Satanás, na prostituição, fumando droga, no crime. Então foi capaz de Jesus resgatar você naquele lugar. Era necessariamente, porque se ele não resgatasse, na verdade você não estaria aqui hoje. Então glorifica o nome dele, porque era necessariamente a Jesus tem encontro com você naquele lugar. Então foi necessário Jesus te buscar naquele lugar. Então na verdade, naturalmente, através que Jesus foi te buscar naquele lugar, você ouviu falar, você aceitou ele. Então necessariamente a gente, porque o tema é buscando a santificação dentro da terra seca, que sou eu. Então a gente lá era terra seca, a gente não sabia da palavra, a gente estava seco, era terra seca. Você vê uma terra seca ali, seca mesmo. A minhoca arrasta para aquela terra, minhoca anda naquela terra. Então você vê a terra seca, não presta para nada. Então você vê atualmente atrás de Jesus, e com o encontro da gente naquele lugar, Jesus libertar a gente daquele lugar, é necessariamente a gente. A gente veio para santificar, a gente veio buscar a presença dele, porque foi necessário Jesus passar naquele lugar de Samaria para poder ver aquela mulher samaritana, porque ele pediu água a ela de beber, e ela falou: você falando comigo, a mulher samaritana? Que judeu não fala com mulher samaritana, gente samaritano? Então você vê logo que ela fala, Jesus fala para ela: se você me pedir água, eu te dou. Se você pedir água, eu te dou água, que você nunca mais vai ter sede. Então, na verdade, eu lembro de uma passagem na Bíblia que Jesus fala: haverá um dia que muda-se de sede e fome, mas não sede de beber água, mas não sede de comer com tanta carne, mas sim sede de ouvir a palavra, mas sim fome de ouvir a palavra de Deus, porque haverá um dia que a gente vai vir, que muita gente vai querer ouvir a palavra de Deus, vai querer sentir alguém falando a palavra de Deus, falando
profetiza isso. Haverá um dia que muita gente vai sentir fome de vir para a igreja poder passear a vontade de ouvir a palavra de Deus, mas não vai encontrar os irmãos, mas não vai encontrar o prefeito, mas não vai encontrar os pregadores, mas não vai encontrar os pastores, mas não vai encontrar as pastoras, mas não vai encontrar os irmãos, vai na casa do irmão, mas não vai encontrar ele em casa para poder ver a palavra. Mas aproveite nessa noite quando você tem a oportunidade de ouvir a palavra. Aproveite nessa noite quando você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, porque haverá um dia que você não vai encontrar ninguém para ouvir a palavra. Haverá um dia que não vai ter a igreja aberta mais. Haverá um dia que você não vai ver o irmão em casa mais. Haverá um dia que você não vai ver os irmãos passando na rua energizando mais. Haverá um dia que você não vai ver os irmãos na caixa de som na rua pregando a palavra de Deus. Haverá um dia que você não vai ver ninguém a te dar conselho sobre Jesus. Então aproveita quando você tem hoje, aproveita quando você tem agora, porque haverá um dia que ele vem buscar sua amada igreja e você não vai encontrar ninguém para poder pregar para você, para poder levar você, para poder te dar força para poder vir para Cristo. Então aproveita quando teus irmãos a te buscar para poder te levantar. Aproveita quando teus irmãos atendem na sua casa, sempre te fortalecendo, sempre te trazendo. Então aproveita essa oportunidade, porque haverá um dia que você vai pensar: eu tive oportunidade na época, eu tive oportunidade que os irmãos vinham me buscar em casa e eu não queria Jesus. Então aproveite hoje quando você tem a oportunidade que Deus quer. Aproveite hoje, porque Jesus usa os irmãos para te buscar em casa. Jesus usa os irmãos para te... Jesus uma vez usou alguém para poder me trazer aqui. Jesus usou alguém para poder trazer vocês aqui. Jesus uma vez usou alguém para poder trazer vocês aqui. Então aproveite hoje. Aproveite a oportunidade quando você tem, glorificando o nome do Senhor. Aproveita a oportunidade quando você tem de ouvir a palavra de Deus. Porque a gente hoje tem que aproveitar tudo, porque haverá um dia que tudo vai se acabar. Haverá um dia que a gente não ouvir a palavra de Deus. Haverá um dia que a gente não vai vir pregador. Haverá um dia que a gente não vai vir para a igreja estar aqui, porque a igreja vai estar fechada. Não vai ter mais culto, não vai ter mais pregação, não vai ter mais louvores, porque a pregação, o louvor vai ser lá em cima agora. Então haverá um dia, e a gente aqui na terra somos peregrinos. Então era necessário Jesus passar naquele lugar, porque através de Jesus falava: eu te dou água que você nunca mais vai ter sede. E Jesus chega a perguntar para elas. Ela fala: me dê essa água então que eu quero. Então Jesus fala: vai, busque seu marido. E ela fala: eu não tenho marido. Jesus fala: isso é assim bem, porque tinha 4, mas não era seu, tem agora, mas não é seu. Então Jesus na verdade naquela hora ali, talvez estava testando a fé dela, estava testando ela. Se ela mentir, porque ela está na prostituição, pegando o marido dos outros, pegando ali, pegando aqui, ela era retestada na sociedade. Porque você vê, quem morou em roça antigamente sabe que tinha cisterna, buscava água de manhã cedo. Buscava na nascente de manhã cedo. Era 6 horas da manhã, 7 horas. Os 7 horas só está escutando. Era de manhã cedo, a gente ia buscar água para poder trazer para casa, para beber, para lavar, né? Então, você vê na cidade, você vê que aquela mulher ia meio-dia. Então, você vê que ela é rejeitada pela mulher, ela é rejeitada por todo mundo. Então, onde ela passava, ela é xingada. Onde ela passava, ela é caluniada. Onde ela passava, ela é chamada de prostituta. Onde ela passava, ela é roubada de marido dos outros. Então, ela chama de todo nome. Então, ela era de medida, sol quente, escovante. Pegava, você vê que no sol quente, a água está quente, pelando. Quente não tem como beber. Água quente. Se você beber água quente, acaba de se vomitar. Então, ela foi necessário Jesus passar naquele lugar. Era necessariamente Jesus passar naquele lugar naquela hora. Porque na verdade o coração dela deve estar quebrantado. Na verdade o coração dela já estava ganchado, já não estava com vontade de fazer aquelas práticas, mas necessariamente todo mundo falando sobre ela, ela já estava sentindo agoniada dentro dela, querendo mudar. Mas necessário Jesus estar naquele lugar para transformar aquela mulher. Então foi necessário Jesus chegar na sua vida para poder te transformar. Porque foi necessário Jesus chegar na minha vida para poder me transformar. Que eu estou aqui agora pregando para os irmãos. Eu nunca acreditava que estava aqui agora, mas hoje eu creio que a palavra de Deus me transformou. A palavra de Deus, eu era terra seca, mas cada dia mais estou buscando a santificação para que minha terra seja molhada cada vez mais. Porque você vê, a terra que é molhada cada vez mais, ela cresce cada vez mais bonita, linda. Mas a terra que a gente planta água, se a gente não molhar, ela morre, ela vai ficando feia, ela vai ficando apodrecendo. Mas cada vez mais que a gente vai molhando a terra, cada vez mais que a gente vai regando, a terra vai ficando frutiva, a planta vai ficando mais linda. Então foi necessariamente Jesus passar na nossa vida. Era necessariamente porque muitas vezes a gente já estava demais na prostituição, muitas vezes a gente já estava demais no tráfico, muitas vezes a gente já estava demais. Porque você vê, repara, buscando a justificação dentro da terra seca, que sou eu, mas tem muita gente buscando a justificação no lugar errado. Tem muita gente buscando a justificação no lugar errado.
eu aceito Jesus, mas só que está buscando um lugar errado ainda. O que está acontecendo na minha vida nada profere, nada vai para frente. O que está acontecendo na minha vida, porque nada vai à frente, porque está buscando santificação no lugar errado. Está na igreja, mas está vendendo cachaça, está na igreja, mas está bebendo escondido, está na igreja, mas está na rua lá fora, está na igreja, mas está fazendo a vontade da carne. A vontade da carne não muda espiritual. Então está buscando um lugar errado, a santificação, porque Deus nos tirou da terra seca para a gente santificar cada vez mais, mas é cada vez mais a gente ter santificação cada vez mais para se molhar a terra, mas não cada vez mais se secar mais ainda. Muitos falam, eu estou fraco, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais louvar, porque está buscando santificação no lugar errado. Muita gente busca santificação lá de fora, muita gente busca santificação alguém exaltando ele, muita gente busca santificação na rede social, muita gente busca santificação, sabe aonde? Para ser em vários outros lugares, no bar, eu atrás da roda dos amigos ali. Mas isso nada vai santificar. Vai santificar isso aqui, a palavra de Deus cada vez mais. Saúl santificou cada vez mais, ouvindo para a igreja, ouvindo a palavra, ouvindo o louvor, ouvindo a pregação. Isso que me santificou cada vez mais. Foi isso que cada vez mais me transformou. Porque se eu não tivesse vindo direto para a igreja, se eu tivesse vindo ouvindo a palavra, eu estava indo terra seca. Chegou o tempo de a pastora falar: se firme, jovem, se firme, Kaique. Você está fraco, se firme. Isso vai te levar. Isso você sai da igreja por causa desse jovem. E eu estava cego, não estava observando. Mas um dia Deus me mostrou que eu estava cego, eu estava no caminho, eu já estava frio. Deus que me tirou da terra seca, Ele estava me levando para a terra seca de volta. Então isso que está acontecendo. Muitas amizades estão levando vocês para a terra seca de volta. Então é melhor cortar essa amizade, porque através das amizades a gente volta onde a gente era antigamente. Porque se eu não cortasse essa amizade, eu estava lá de volta na terra seca onde Deus me tirou. Porque se Ele me tirou é por voltar, não era. Então eu estava quase voltando para a terra seca de volta. Mas graças a Deus que Deus, na verdade, abri meus olhos rapidamente. E eu voltei novamente. E eu estou aqui de pé. Isso eu glorifico o nome dEle. Então foi necessário Deus passar naquele lugar. Foi necessário Deus chegar naquele lugar em Samaria. Naquele lugar, uma cidade perto de Samaria, naquele lugar. Era necessário porque Jesus, ela queria pegar água medida, mas Jesus queria dar água à vida a ela, água do Espírito Santo, água que ela nunca mais ia ter sede, mas sim sede de buscar cada vez mais. Porque a gente quando tem sede de buscar, a gente cada vez está santificado, a gente sente sede de ouvir a palavra cada vez mais, a gente sente sede de ler cada vez mais, a gente sente sede de louvar cada vez mais, mas muitos hoje não sentem sede de ler mais, mas muitos hoje, sabe que muitos hoje sentem sede de estar no celular, muitos hoje sentem de estar no videogame, muitos hoje sentem sede de estar jogando bola, muitos hoje sentem sede de estar batendo pé pela rua, muitos hoje sentem sede de estar conversando com a amiga no celular, no Instagram, no Facebook, de ouvir vídeos engraçados no celular, muitos hoje sentem sede dessas coisas. Mas Jesus fala: senta sede, ouvindo a palavra de Deus, senta sede aqui, porque Ele fala: se você me pedir água, eu vou te dar água que você nunca mais vai sentir sede. E é verdade. Pense e imagine, cada vez mais que a gente lê a Bíblia, a gente sente sede de ler mais ainda. Então Jesus está falando a verdade: se você me pedir água, eu te dou, que você nunca mais vai sentir sede. Mas a gente sente sede cada vez mais, a gente lê a palavra, a gente não sente sede física, mas sim de ouvir a palavra de Deus. Então senta a sede de ouvir a palavra de Deus, santifica a sua terra, não seja terra seca, mas sim seja terra frutíssima. Chama a atenção de Deus, chama a atenção dele, pede água a Ele, porque Ele dá, porque Ele te resgatou naquele lugar, Ele te resgatou da terra seca. Então hoje você é liberto. Então cada vez mais santifique para você ser santificado. Glória a Deus. Porque graças a Deus que Deus me libertou desse mundo. Graças a Deus que Deus libertou cada um de vocês desse mundo. Porque a gente lá fora, a gente era cego, a gente era escravo de Satanás. A gente estava na terra seca. A gente é escravo do inimigo. E graças a Deus que Deus resgatou a gente estava aqui hoje glorificando o nome do Senhor. Para quando chegar naquele grande dia, quando a gente escutar o som da trombeta, a gente subir para o céu com Ele. E a gente está lá no céu com Ele. Graças a Deus que Deus libertou. Imagina que a gente tivesse lá atrás dele. Será que a gente estava vivo? Será que a gente estava de pé? Ou será que a gente estava em cima da cama? Será que a gente estava debaixo da terra? Eu não sei o que ia acontecer. Mas eu sei que graças a Deus que Deus me libertou dessa terra seca lá atrás. Graças a Deus que Deus me libertou dessa prostituição. Graças a Deus que Deus me libertou dessa cachaça. Graças a Deus que Deus me libertou dos vícios. Graças a Deus que Deus me libertou. Cada um que Deus libertou aqui da prostituição. Graças a Deus que Deus libertou vocês das de Satanás, da ajuda do inimigo. Aleluia.
sentir sede de buscar a palavra de Deus cada dia mais. Que a gente venha sentir sede a cada vez mais de ouvir a palavra de Deus, de buscar Ele cada vez mais. Porque cada vez mais que a gente busca, a gente quer. Cada vez mais que a gente lê, a gente quer ler mais ainda. Então é necessário. Mas muitos hoje não querem ser isso. Muitos hoje não querem buscar santificação. Muitos hoje não querem buscar a santificação cada dia mais. Eles querem viver na igreja, na terra seca, mesmo mesmice ainda. E quer estar na igreja, na mesmice de trás ainda, de antigamente. Muitos hoje vêm para a igreja, mas quer ficar na mesma coisa de antigamente. Não quer mudança, não quer ser transformado, não quer ser lavado, não quer pedir a presença do Espírito Santo. Porque é necessariamente a gente buscar a presença do Espírito Santo a cada dia. É necessariamente a gente buscar a presença de Deus cada dia mais. Porque muita gente hoje vai ficar no celular que lê a Bíblia. Porque é mais fácil ler a Bíblia pelo celular. O que sua carne mais deseja? Está lendo a Bíblia ou está mexendo no celular, assistindo os vídeos engraçados, dando gargalhada? O que é mais fácil? Então necessariamente a gente busca cada vez mais a palavra. Necessariamente cada vez mais está. Porque se você imaginar, a gente era como aquela mulher samaritana. Muitos falavam de nós atrás. A gente era caluniado, muitos falavam da gente, muitos evitavam abaixo da gente, muitos falavam da gente, mas foi necessariamente Jesus então e pronto com a gente, foi necessariamente Jesus passar na nossa casa, foi necessariamente Jesus passar no nosso trabalho, foi necessariamente Jesus passar no bar, foi necessariamente Jesus passar onde a gente estava, para poder ser resgatado. Porque é bom, aqui tem ex-maconheiro, ex-traficante, aqui tem ex-droga, aqui tem ex-prostituto, aqui tem de tudo. Então, aqui tem ex, então foi necessariamente Jesus passar então no lugar para libertar a gente. Foi necessário Jesus passar em Samaria para poder resgatar aquela mulher, falar a verdade para aquela mulher. Porque na verdade o coração dela estava angustiado, estava já querendo desistir de tudo. Necessariamente ela já queria desistir disso tudo. Necessariamente ela já está sendo confrontada para aquilo tudo. Então Jesus foi contra dela. Jesus foi contra dela naquele lugar. Na verdade, Jesus sentando ali, ela vendo meio-dia, pegando água. E Jesus ofereceu água viva a ela, água do Espírito Santo a ela. E ela disse que queria. E Jesus fazendo teste com ela, perguntando o marido dela, e ela falou a verdade. Mas muitos hoje, quando a pastora pergunta, os pregadores perguntam, mente ainda. Mente para o pregador, mente para a pastora, mente para os irmãos, mente para a mulher, mente para o marido, mente para todo mundo. Mas só que aquela mulher falou a verdade. Dou aqui doer, fala a verdade. Dê o que der, fala a verdade, porque ela falou a verdade. E Jesus confirmou que ela estava falando a verdade. Ele não sabia que ela tinha vários maridos, os outros sabiam. Jesus sabia que ela tinha 4 maridos, mas não era dela, sabia. Jesus sabia que ela tinha esse marido, mas não era dela, sabia. Então, Jesus sabia que ela tinha. Jesus já sabia que ela tinha 5 maridos, mas não era dela. Então, necessariamente, Jesus perguntou isso para ver o coração dela, para ver se ela queria ser liberta, para ver que ela queria ficar na mesmice de antigamente. Mas na verdade, ela foi liberta depois que Jesus passou lá. Depois que Jesus passou lá, eu creio que ela foi liberta, ela foi transformada, ela conheceu a palavra do Espírito Santo, ela conheceu a palavra de Deus. Então, se você quer a oportunidade hoje, você tem a oportunidade de receber esse Espírito Santo, você tem a oportunidade de receber a palavra verdade. Então, escuta a verdade, porque a verdade está sendo pregada para todo momento. A verdade você vê no celular, a verdade você vê na rua, a verdade você vê em todo lugar a palavra de Deus. Então, aproveita quando Jesus quer você hoje, porque haverá um dia que você vai querer ir e não vai achar. Haverá um dia que você vai querer ver a porta da igreja aberta, mas não vai achar. Haverá um dia que você vai querer aceitar Jesus, mas não vai achar os irmãos da igreja. Haverá um dia que a porta da graça ia se fechar. Haverá um dia que a porta da graça não vai estar mais aberta para todo mundo. Então aproveita a oportunidade que você tem hoje. Aproveita que você tem hoje, porque Jesus resgatou a gente da terra seca. Aproveita a oportunidade que você tem hoje. Jesus não te trouxe aqui por acaso. Jesus não trouxe você aqui por acaso. Tem um compromisso com você. Você tem algo com Deus. Porque se Jesus foi resgatar a gente daquele lugar onde está, porque Jesus tem algo transformado na nossa vida. Jesus tem algo na nossa vida. Jesus tem algo para poder entrar na nossa vida. Então não foi porque Jesus queria resgatar a gente, porque a gente tem algo para poder fazer nessa terra ainda que Jesus quer. Então, buscando a santificação na terra seca, aqui sou eu. Então cada dia mais que a gente venha santificar, cada dia mais a gente venha buscar a terra seca, cada dia mais a gente venha buscar a presença do Espírito Santo, cada dia mais a gente venha buscar a nossa terra ser morena cada dia mais. Porque Jesus foi contra aquela mulher, Jesus veio contra a gente. Então que a gente venha cada dia mais se molhar, cada dia mais que a gente venha buscar, cada dia mais que a gente venha buscar a presença dele. Para poder que a gente
Então que a gente venha buscar cada vez mais santificação, que a gente venha buscar cada vez mais, porque Jesus tirou a gente da terra seca. A gente quer viver na terra seca, ainda não tem como. Não tem como estar na igreja e estar na terra seca ainda. Não tem como a gente estar na igreja e quer ver na mesmice na terra seca como antigamente, nas mesmas práticas, nas mesmas coisas que a gente fazia antigamente. Não tem como. Muito deseja o dom do Espírito Santo, muito deseja ter dom, muito deseja ter algo, mas não busca a santificação, mas não busca, quer ficar na mesmice da terra seca, na mesmice ainda. Muitos querem algo de Deus, mas para ter algo de Deus tem que buscar. Para ter algo de Deus não tem que ser da terra seca. Para ter algo de Deus, o dom não pode ficar na mesmice. Porque terra seca não dá fruto, terra seca não tem como nascer árvore nenhuma. Você vê que a terra seca fica rachada e minhoca se arrasta por dentro. E minhoca se arrasta. Então a gente tem que ser terra frutíssima, a gente tem que ser terra molhada. Então peça a presença do Espírito Santo, porque Ele é capaz de molhar, Ele é capaz de dar fruto. Somente Ele é capaz de dar fruto, somente Ele que é capaz de molhar a terra seca. Porque a gente estava naquele mundo ali, trouxe para a gente molhar a nossa terra. Então cada vez mais a gente mantém a nossa terra molhada. A cada dia mais a gente mantém ela dar fruto, cada dia mais. Mas não cada dia mais a gente deixar se secar. Você vê que mora na zona rural, que trabalha na roça, cada dia mais eles estão olhando, cada dia mais, quando ele planta agora, ele está regando de manhã cedo, cada dia mais eles estão ali regando aquela planta. Você vê até a planta, para ser regada, não pode ser regada meio-dia. Até a planta, para poder ser regada, ela mantém aquela água dela, não pode ser regada meio-dia, é de manhã cedo. Ele sai de manhã cedo regando as plantas, ele sai de manhã cedo regando os pés do cacau, os pés de tudo. Mas aquela mulher fora de meio-dia buscar água, a água que estava quente naquele poço, a água que já estava ali naquela hora, já estava quente. Então necessariamente a gente buscar a santificação cada dia mais, era necessariamente a gente buscar cada dia mais a santificação, pedir a Deus a santificação cada dia mais, era necessariamente a gente estar jejuando cada vez dia mais, buscando a santificação para a gente sair da terra seca. Porque se a gente ficar na terra seca, a gente não sente a presença do Espírito Santo. Se a gente ficar na terra seca, muitos irmãos falam assim: estou sentindo a presença do Espírito Santo, eu estou sentindo Deus aqui, e muitos irmãos falam: eu não estou sentindo. Porque está na mesmice, ele está na terra seca ainda. Como vai sentir a presença de Deus? Como Deus vai usar? Como Deus vai usar essa pessoa que está na mesmice, ele está na terra seca, aí não tem como. Eu lembro de uma época que estava na igreja, os irmãos falavam: eu estou sentindo Deus, aqui. Eu falava: eu estou sentindo Deus nenhum aqui. O que está acontecendo? Que só eles estão sentindo, eu não estou sentindo. Eu ficava abismado porque os irmãos sentiam, eu não sentia. Eu falei: isso é injusto, isso é injusto. Mas depois eu fui entender que eu estava buscando um lugar errado. Depois eu fui entender. Eu estava buscando de joelho, eu estava buscando a palavra, eu estava buscando o celular, eu estava buscando meus amigos dando risada, eu estava buscando nos outros lugares. Então é isso que acontece, na verdade, quando a gente está na terra seca. A gente não sente a presença de Deus, a gente não sente Deus trabalhar, a gente não vê nada. Mas quando a nossa terra está frutíssima, a nossa terra está sempre molhada, a gente vê Deus trabalhar, a gente sente a presença do Espírito Santo. Assim que a gente pisa no pé da igreja, a gente sente a presença do Espírito Santo. Porque muitos dormem na igreja sentados na cadeira. Eu era chamado todos os dias nas pregações porque eu dormia nesse cantinho. Por quê? Eu era chamado todos os dias agora a Kaique nessas horas, porque a minha terra estava seca, eu não estava buscando para se molhar cada dia mais. Então, na verdade, você para não dormir, você não vai poder sentir a presença do Espírito Santo, é cada vez mais buscar. Porque a pessoa que dorme na cadeira dormia, cochilava mesmo, sonhar. Então, minha terra estava seca e eu não estava buscando a presença de Deus. E estava dentro da igreja por vir mesmo, só por vir. Não para adorar, não para ouvir a pregação, não para ouvir o louvor, só por vir. Para poder marcar a presença. E aí eu não sentia a presença de Deus, eu não sentia a presença do Espírito Santo, eu não sentia nada. Mas aí quando eu comecei, Deus abriu meus olhos, eu comecei a ver, comecei a buscar, comecei a orar, comecei a jejuar, eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo, eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo e fui batizado. Aí eu entendi a verdade, porque Deus me tirou da terra seca, eu não queria ficar na terra seca ainda. Eu queria voltar para a terra seca ainda, meu pensamento estava na terra seca ainda. E necessariamente nosso pensamento está no céu, no alto, não lá fora, porque Deus tirou a gente da terra seca e a gente está com a mente ainda lá atrás.
Aonde Ele tirou da terra seca, nós estamos na mente da bebida, nós estamos na mente ainda daquelas músicas, nós estamos na mente ainda, muitos aqui estão na mente ainda do que fazia lá atrás, sentindo saudade ainda na mente. Não volte para a terra seca onde Deus te tirou. Porque Deus te tirou daquela terra seca. Deus usou um varão, usou a pastor para poder tirar da terra seca onde você estava. E você quer voltar na mesmice? E você quer voltar para a terra seca ainda? Não tem como que Deus liberta querer voltar novamente para aquele crime, para aquela prostituição, para aquela cachaça, para aquele vício. Porque Deus liberta do vício e a pessoa quer voltar para o vício novamente. Eu lembro de mim, Deus me tirou de algo de tudo, Deus me tirou dos amigos falsos, Deus me tirou daqueles amigos que só queriam me levar para a prostituição, para a cachaça, para a droga. Muitos amigos queriam me levar para isso tudo. Deus me libertou, mas eu queria voltar. E muitos estão assim hoje, que querendo voltar, como antigamente ele está querendo voltar para a prostituição, está querendo voltar para as drogas, está querendo voltar para o vício do cigarro, está querendo voltar para o vício da bebida. Muitos estão assim hoje, porque Deus tira a gente da terra seca, tira de lá para ser lavado, para ser transformado, para poder ser lavado, para aprender do Espírito Santo. Mas muitos hoje não querem aprender do Espírito Santo, eles querem a presença de outra coisa. Deus oferece a presença do Espírito Santo, mas muitos hoje preferem a presença do diabo. Eu prefiro ficar no celular, eu prefiro estar bebendo, eu prefiro estar na festa, eu prefiro estar na balada, eu prefiro estar na roda dos amigos, eu prefiro estar lá conversando, mentindo, eu prefiro estar roubando, eu prefiro estar enganando. Muitos preferem isso. Então isso que você deseja, isso você já sabe que você quer, na verdade, estar com a presença do diabo, não a presença de Deus. Porque quem quer estar com a presença de Deus busca cada vez mais santificação, não quer ficar na terra seca. Muitos hoje estão na terra seca porque não querem a santificação. Muitos hoje vêm para Cristo, se afastaram, saem da igreja porque eles querem ficar na terra seca ainda, não reconhecem o que Deus fez com ele. Não reconhece que Deus teve encontro com ele naquele lugar. Não reconhece o que Deus fez com ele naquele lugar. Não reconhece que Deus libertou ele daquele lugar. Porque muitos olham que Deus libertou do tráfico. Na hora dessa era para estar no chão. Na hora se o diabo era para ter matado ele, mas só que Deus foi misericordioso e mandou o irmão lá levar a palavra, mandou o irmão trazer, os irmãos vem trazendo e hoje eles estão aqui. Quantos aqui Deus libertou? Quantos aqui Deus teve encontro naquele lugar, na roça, na favela, em cada lugar? Quantos aqui Deus usou os irmãos mesmo para entrar em um lugar que não devia entrar, para poder ser liberto? Quantos aqui estavam vestindo a roupa para poder ir para a balada, para uma festa, afogado, e Deus usou um varão, uma pastora, para poder pregar a palavra, para levar a palavra naquela hora para ele, para poder tirar da terra seca. Mas muitos hoje querem voltar para a terra seca novamente. Quando você fala que quer voltar novamente, você quer dizer: eu não reconheço que Deus fez naquela cruz por mim. Eu não reconheço que Deus fez naquela cruz por mim pelos meus pecados naquele grande dia. Pensa aí, você está dizendo: se for por mim, ele volta para a cruz de novo. Se for por mim, ele vai ser sacoteado de novo. Se for por mim, ele vai voltar para a cruz de novo, que ele sofreu naquela cruz. Mas se for pela igreja aqui, pelos irmãos, ele não vai voltar não, porque ele já foi na cruz pagar pelos nossos pecados. Ele já foi na cruz, já pagou pelos nossos pecados. Não deve ele voltar para a cruz de novo não, porque ele já pagou. Ele já pagou a dívida. Ele já resgatou a gente da terra seca. Então necessariamente a gente voltar para lá. Necessariamente a gente cada dia mais está firme. Necessariamente a gente cada vez mais buscar, pedir a ele. Porque ele fala: se você me pedir, eu lhe dou. Então se você pedir, ele dá. Mas você não pede, como é que ele vai lhe dar? Você tem que pedir para ele lhe dar. Então muitos hoje aqui querem essa prenda do Espírito Santo, não é necessariamente pedir, é necessariamente clamar, é necessariamente estar pedindo a ele. Necessariamente ele falou para a Samaritana disse que queria. Ela quis. E necessariamente a gente pedir, a gente clamar o nome dele, a gente está pedindo todo o tempo. Porque foi necessariamente ele passar naquele lugar. Então o que eu vejo que ele antes, eu estava entendendo, antes de ele chegar naquele lugar de sentar para descansar, porque Jesus estava cansado, ele mandou discípulos comprar algo na cidade vizinha. Na verdade eu vejo, se ele mandou discípulos comprar algo, muitas vezes ia ter um daqueles ali que ia entrar na frente de Deus, para Deus não falar com a mulher samaritana, para Deus não falar com ela. Então na verdade é o que acontece na nossa vida muitas vezes. Deus envia a gente para poder falar com uma pessoa no caminho, mas o diabo envia outras pessoas para poder trabalhar a gente, para a gente não falar. Para a
gente não falar, você viu, porque Deus sabia que ela ia estar naquele horário. Deus sabia o que ela estava precisando. Jesus sabia o que ele sabia o que ele ia fazer naquela hora para que ele fazisse. Então, necessariamente, ele pediu os discípulos. Tinha quanto? 12, né? Mandou os discípulos todos. Não podia ficar um com ele. Não podia ficar um para mim com ele ali, conversando. Ali, para ele não ficar sozinho. Mas só que Jesus fez, falou para ele que vai comprar algo na cidade vizinha. E Jesus ficou sozinho para conversar. Então, necessariamente, a gente vigia o tempo todo. Porque Jesus manda a gente ir a um lugar e aparece um na nossa frente para poder atrapalhar. Então, na verdade, a gente estava vigiando o tempo todo. Porque Jesus, na verdade, estava ali sozinho. Jesus mandou os discípulos, cidade vizinha, comprar algo para comer, comida. Então, necessariamente, a gente vigia em todo o tempo. Porque Jesus manda algo para a gente e a gente não percebe porque tem alguma pessoa que está na nossa vida, alguma pessoa que a gente está conversando, alguma pessoa que a gente está sempre ali junto. Então, a gente tem que vigiar em todo o tempo. Porque ela fala, eu lembro ela fala, você judeu falando com gente samaritano. Então, você algo aí vê que gente judeu não fala com ninguém samaritano. Naquela época ninguém judeu falava com ninguém samaritano. Naquela época ninguém dava por dia para ninguém samaritano. Naquela época ninguém falava um com o outro. Mas só que Jesus chegou naquele lugar e falou com ela. Jesus viu que ela estava precisando de água. Jesus estava vendo que ela não estava precisando de água física, mas sim água espiritual. Água sobrenatural. Porque ele falou, se você me pedir água eu te dou, que você nunca mais vai sentir sede. Jesus está falando coisa espiritual. Não era física, porque água que a gente bebe, a gente vai sentir sede em 10 minutos. Em poucos segundos a gente está sentindo sede de volta. Mas Jesus falou, se você me pedir água, eu lhe darei água que você nunca mais vai sentir sede. Então, se a gente busca essa água, se a gente busca, a gente não vai sentir sede. Se a gente buscar cada dia mais, a gente vai sentir ficar cada dia mais. É necessariamente a gente está cada dia mais, a gente está buscando essa água. É cada dia mais que a gente está buscando, na verdade, a presença de Deus, cada vez mais a presença do Espírito Santo. Porque se a gente clama a presença do Espírito Santo, Deus concede a presença do Espírito Santo. Se a gente concede a presença do Espírito Santo, Deus concede. Repara, se você busca a presença do mal, a presença do mal vem. Se você busca a presença de Satanás, Satanás vem. A presença. Mas se você busca a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo vem. Se você busca a presença do Espírito Santo vem. Aqui tem uma igreja que clama a presença do Espírito Santo todos os dias. Aqui tem uma igreja que prefere a presença do Espírito Santo todos os dias. Porque a gente prefere a presença do Espírito Santo. Porque a presença do Espírito Santo traz alegria. A presença do Espírito Santo traz amor. A presença do Espírito Santo é nosso conforta. A presença do Espírito Santo a gente não sente fadigado. A presença do Espírito Santo a gente não sente, a gente não fica estressado, a gente não fica fora, irritado. Mas quando a gente tem a presença, por muitos tem a presença de Satanás, muitos sentem irado, muitos sentem raiva. Muitos falam aquela gira que ele fala que está cheio de ódio, né? Quando ele fala que está cheio de ódio, está cheio de demônio. Ele está cheio de demônio, que ele fala que está cheio de ódio. Tem muitos demônios dentro dele. Então, cuidado a palavra quando você fala que está cheio de ódio. Porque muitos crentes ainda falam isso, que está cheio de ódio. Então, cuidado. Cuidado com essa palavra que você fala que está cheio de ódio. Quando você fala que está cheio de ódio, você está falando que está cheio de demônio dentro de você. Então, vigiar. Vigie na palavra que você fala, porque uma pequena palavra traz maldição em todo lugar. A gente tem que vigiar o que a gente está falando em todo o tempo. A gente tem que vigiar em todo o tempo o que a gente está falando no dia a dia. Então, necessariamente, a gente buscar santificação todos os dias. Necessariamente, a gente cada dia mais está molhando a nossa terra. Necessariamente, cada dia mais, a gente está santificando cada dia mais a presença de Jesus. Necessariamente, a gente buscar a presença do Espírito Santo a cada dia mais. Meu Deus, glória a Deus. Porque, necessariamente, a gente está fortalecendo o mundo espiritual a cada dia mais. Porque o crente fraco no mundo espiritual, ele cai em qualquer lugar. O diabo dá a rasteira dele em qualquer lugar. Então, necessariamente, a gente está buscando cada dia mais a presença do Espírito Santo. Necessariamente, a gente cada dia mais está chamando pela presença do Espírito Santo. Porque eu nunca vi um crente não chamar a presença do Espírito Santo, ele não vem. A gente tem que clamar pela presença dele. Aí, quando clama pela presença dele, ele vem. Quando a gente clama pela presença do Espírito Santo, ele vem. Muitas vezes no meu quarto, quando eu clamo pela presença dele, eu sinto a presença dele. Então, necessariamente, a gente clamar pela presença do Espírito Santo. Porque se a gente clamar pela presença do Espírito Santo, ele vem até nós. Ele vem, a presença dele vem. Mas muitos hoje não preferem chamar a presença do Espírito Santo. Muitos hoje preferem dar a galera no celular. Muita gente hoje prefere estar no notebook. Muita gente hoje prefere estar no videogame, chamando a atenção do videogame. Então, muita gente hoje está chamando a presença de quem? Então está chamando a presença ao contrário do campo. Porque, na verdade, na hora que ele está ali, na hora que ele está de bobeira, na hora que ele está ali,
sem fazer nada, para estar ali na Bíblia, ou louvando, ouvindo a palavra. Eles estavam mexendo no celular, estavam assistindo vídeo no TikTok, estavam assistindo gente matando o outro, estavam assistindo gente estrupando o outro, estavam assistindo coisa ilícita. Então, necessariamente, a gente está pedindo para ele o Espírito Santo a cada dia. Porque quem busca a presença do Espírito Santo cada dia mais, e está santificando cada dia mais. Quem busca a presença de Deus cada dia mais, e está buscando a presença, está renovando a cada dia mais. Mas se a gente não busca a presença do Espírito Santo a cada dia, a gente quer a presença de outra coisa a cada dia. Mas quem busca a presença do Espírito Santo a cada dia, está cada dia mais se molhando a cada dia mais. Porque necessariamente a gente não é uma geração que dá fruto. E a terra seca não dá fruto. A terra seca não dá fruto. Você vê que tem roça que a gente vai, a terra está seca, a terra está sem mato verde, sem nada. Porque aquela terra não está dando fruto. Porque a terra está seca. É verdade. O sertão você vê que não tem mato verde, é tudo seco. Você vê que a minhoca não se arrasta para aquele lugar. Porque a terra dá fruto, mas a gente quer para ele do Espírito Santo, a gente quer dar fruto. A gente dá para ele de Deus, Deus tirou a gente de lá para a gente dar fruto nesse lugar, vai te dar frutividade nesse lugar. Não tem como a gente estar na igreja e a gente não dar fruto. Não tem como a gente estar na igreja cada dia mais santificando para buscar para ele do Espírito Santo para poder dar fruto. É seriamente cada dia mais a gente está buscando. É seriamente cada dia mais a gente está cada dia mais pedindo para ele do Espírito Santo a cada dia. Porque não necessariamente a gente está aqui dentro da igreja glorificando, exaltando o nome do Senhor, não dá fruto. Buscando a presença do Espírito Santo a cada dia. Porque Deus sabia que naquele lugar tinha uma pessoa que talvez estava com o coração entrevetado, muitas vezes uma pessoa que estava, queria tirar sua vida, muitas vezes ela quer desistir de tudo. Porque muitas vezes ela está sendo caninhada, ela está sendo xingada, ela está sendo rejeitada por aquela sociedade, aquele povo. Porque ela estava chamada de que? Roubador de homem dos outros. Ela estava chamando de tudo que era ruim. Então aquela mulher ouvindo todos os dias isso, muitas vezes ela queria desistir de tudo. Quanto muitos aqui queriam se matar, Jesus entrou na frente e resgatou. Quanto muitos aqui queriam entrar na frente do carro, Jesus entrou na frente e resgatou. Quanto muitos aqui queriam se matar com armas, queriam se matar com veneno, Jesus entrou na frente e salvou essa pessoa. Quantos? Então foi necessariamente Jesus passar naquele lugar para resgatar aquela mulher. Necessariamente Jesus passar naquele lugar para poder e ter encontro com aquela mulher. Ele não podia passar direto, mas necessariamente ele parar naquele lugar ali para poder resgatar aquela mulher. Porque Jesus queria trazer água viva, água vida do Espírito Santo, do espiritual. Mas só que ela foi buscar água e quente de beber, mas só que Jesus queria dar alta água a ela do Espírito Santo. Quantos aqui querem água do Espírito Santo? Aleluia! Como glorificou. Então muitos aqui não reconhecem a água do Espírito Santo. Quem quer a água do Espírito Santo nessa noite? Porque a água do Espírito Santo nos glorifica, a água do Espírito Santo nos transforma, a água do Espírito Santo nos liberta, a água do Espírito Santo faz tudo que é de bom. Mas se a gente buscar a alta água, não faz. Se a gente buscar água que está no celular, se a gente buscar água que está no vídeo do celular, se a gente buscar água da novela, se a gente buscar água da vida da televisão, não tem como a gente ser transformado, não tem como a gente ser liberto. Meu Deus! Muitos querem ser libertos, mas pouca ação. Muitos querem ser transformados, mas pouca ação. Muitos querem ser revestidos do Espírito Santo, mas pouca ação. Muitos querem ter um dom, mas pouca ação. Muitos querem ter algo, mas pouca ação. Então, na verdade, a gente tem ação para quem a gente quer receber. Se eu quero receber um dom, é necessariamente eu buscar. Se eu quero ter algo, é necessariamente eu buscar. Não tem como eu receber algo se eu buscar. Não tem como eu ser obreiro, trabalhar por Deus se eu buscar. Não tem como, senão eu vou ser reprovado por Deus. Então, necessariamente, a gente buscar cada dia. Se a gente quer ser transformado, se a gente quer mudança na nossa vida, é necessariamente a gente buscar. Necessariamente a gente está buscando a cada dia. Necessariamente a gente tem ação a cada dia. Porque se a gente não tiver ação de orar, como a gente vai receber algo? Se a gente quer algo, como é que... Ó, você vê, quando a gente está com interesse de algo, de receber algo, a gente busca. A gente vai de tudo para buscar. Mas quando necessariamente a gente quer algo do céu, a gente não busca. A gente quer de mão beijada? Ah, não tem como. Não tem como. Tem sacrifício para receber. A gente tem que sacrificar para receber. A gente tem que buscar a cada dia. Deus tem que ver nosso sacrifício a cada dia. Nós temos que ver nosso sacrifício para poder conceder. Porque para eu ser batizado no Espírito Santo, eu tive que me esforçar. Eu tive que ter ação
Eu tive que ter ação buscar para receber. E quando eu recebi maior alegria da minha vida. Eu vi a presença do Espírito Santo a primeira vez na minha vida. Eu vi a presença dele de perto. Meu pé queimava. Eu não aguentava ficar em pé. Aí foi a presença do Espírito Santo. Esse dia eu recebi a água renovadora do Espírito Santo nesse dia. Então, você que não pedir, você que não deseja da verdade, busca da verdade, você que não recebe, você sente uma alegria que você não consegue se conter. Uma alegria que você nunca sentiu. Quem foi batizado aqui sabe o que eu estou falando. Quem sentiu o brilho das pessoas sabe o que eu estou falando. Quando ele pega de jeito e as pedras começam a pegar fogo. Quando ele desce a unção na gente, quando ele desce a água na gente, a gente não para, fica aberto, a gente pula, a gente roda, a gente fala em línguas. Essa presença aí que a gente deve buscar cada dia, essa presença cada dia mais, a gente deve buscar, essa presença cada dia mais, a gente deve clamar para essa presença, a cada dia mais, porque agora essa presença está na nossa vida, a gente cada dia mais está seguindo para o lado certo. Porque a palavra fala, andar no caminho estreito, porque o lado da expansão dos passos aqui é o caminho para o inferno. E o estreito é o caminho para o céu. Então cada dia mais, se você está seguindo um caminho estreito, mesmo que seja apertado, está difícil, tá? Mas continue andando. Mas apertado demais, eu estou mancando, mas continue andando, mesmo mancando, a torcida falando, a torcida xingando, torcida falando pela boca dos outros, continue andando mesmo que esteja apertado. Eu estou olhando para frente, mas vai acabar apertado porque aqui, continue em frente. Porque esse caminho está certo, mas se muito prefere andar no caminho largo, espaçoso, o espaçoso leva para o inferno. Muitos vão se arrepender um dia, vão ver que o espaçoso vai levar para o inferno. O espaçoso vai levar à perdição. O espaçoso vai levar a você sentir vontade de fazer tudo que não deve, a vontade da carne, mas é necessariamente a gente buscar a presença do Espírito Santo, é necessariamente a gente buscar a santificação do Espírito Santo, é necessariamente a gente buscar o mundo espiritual, não o mundo físico. Aleluia! Se a gente buscar o mundo espiritual, a cada dia mais, a gente está santificando cada dia mais, a gente está molhando nossa terra cada dia mais. Mas se a gente não busca a presença do Espírito Santo, não tem como Jesus molhar nossa terra. Não tem como, é necessariamente a gente pedir para ele molhar, é necessariamente a gente clamar para ele conceder, é necessariamente a gente está clamando a cada dia para ele poder vir renovar. Se eu quero ter renovo, eu tenho que buscar. Se eu quero dom, eu tenho que buscar. Se eu quero que o Espírito Santo me use, eu tenho que buscar. Não adianta eu pregar e não buscar a presença do Espírito Santo. Não adianta eu querer louvar e não buscar a presença do Espírito Santo. Não adianta eu querer ministrar e eu não buscar a presença do Espírito Santo. Porque sem ele eu não consigo pregar, sem ele eu não consigo andar, sem ele eu não consigo falar nada, sem ele eu não consigo falar dele, sem ele eu não consigo fazer nada. Sem ele eu não consigo falar o nome de Jesus. Eu sou dependente dele. Então a gente tem que reconhecer que a gente é dependente dele. A gente tem que reconhecer dentro da gente que a gente é dependente dele, do Espírito Santo. Porque muitos falam, eu sou dependente de mim mesmo. Muitos você vê na rede social falando, eu vou chegar naquela igreja, eu vou pregar, eu vou acabar com tudo antes da rede social, né? Muitos aí falando, mas ele tem que reconhecer que ele é dependente do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tem como pregar. Se ele não reconheceu que ele é dependente do Espírito Santo, quem está usando ele naquela hora? Quem é que está usando ele naquela hora ali? Será que é o Espírito Santo mesmo? É o maligno ruim? Então acho que é o contrário, né? Porque a gente é dependente do Espírito Santo. A gente é dependente dele para poder pregar, para poder louvar, para poder ministrar, para poder. Se eu aprender do Espírito Santo, eu não consigo pregar. É verdade. Então, se eu não busco aprender do Espírito Santo, muita gente prega para aprender de outra coisa, né? Meu Deus. Olha aí, ó. Meu Deus, então é forte. Então cada dia mais que a gente venha buscar a presença do Espírito Santo, e cada dia mais a gente venha buscar a presença dele, porque a gente venha buscar a presença de Paracletos, porque é ele que muda a gente, é ele que muda o nosso caráter, é ele que transforma a gente a cada dia, é ele que muda o nosso falar, é ele que muda o nosso linguajar, é ele que muda o nosso falar. Foi ele que mudou todos. Porque muitos aqui, que quando eu entrei nessa igreja, sabem o meu falar. Muitos aqui conhecem o meu linguajar antigamente. Quando eu falava com os irmãos, e aí meu filho, aí pai, muitos sabem. Então foi ele que me mudou. Foi ele que mudou o meu linguajar. Foi ele que me mudou. Foi ele que me mudou o meu andar a cada dia. Porque muitos têm um andar diferente. Um andar de Satanás. Então foi ele que mudou o meu andar, o Espírito Santo. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, tive a presença dele, foi ele que me mudou a cada dia, foi ele que me mudou as minhas
nu. Sério, irmão. É sério. Eu me sinto nu. Então, é isso, o Espírito Santo faz essa transformação, isso. O Espírito Santo transforma desse jeito. O Espírito Santo, quando entra dentro da gente, transforma desse jeito. Buscando a santificação dentro da terra seca, que sou eu. Então, cada dia mais a gente tem que buscar a santificação cada dia mais. Porque essa presença, quando a gente sente a santificação, é Ele que muda cada dia mais a gente. É verdade. Muitos falam, eu não vou aceitar Jesus porque eu não estou pronto. Quem disse que é você que se prepara? Quem disse que é você que se prepara? É o Espírito Santo que te prepara cada dia. Foi o Espírito Santo que me mudou. Foi o Espírito Santo que mudou vocês aqui. Foi o Espírito Santo que mudou o lugar de vocês. Foi o Espírito Santo que mudou nosso parar. Foi o Espírito Santo que mudou nossa gente. Foi o Espírito Santo que mudou nossa. Foi o Espírito Santo que mudou a cada dia. Foi Ele que mudou a cada dia. É o nome chamado Paracleto. Que mudou a cada dia. Foi Ele que mudou a gente a cada dia. Sem Ele eu não tenho como mudança. Sem Ele eu não tenho como mudar. Mas somente foi Ele que mudou a gente a cada dia. Logo falar. Foi Ele que mudou muita gente do vício do jogo. Foi Ele que mudou muita gente do vício da droga. Foi Ele que mudou muita gente do vício da cocaína. Foi Ele que mudou muita gente do vício do dominal, do vício do baralho, do vício do governo. Muitos daqui são testemunhos de muita gente, porque foi Ele que mudou nosso linguajar de mundo. Porque quem era a gente está aqui hoje andando, porque fala, quem é representante de Cristo tem que andar com Cristo. A gente era das trevas, a gente era cara de Satanás. Muitos nos vê, mas quem tem olhos espirituais vê. É verdade. Então, quem vem para a luz, Jesus é lindo. Eu sou lindo. Vamos lá. Jesus é lindo, eu sou lindo. Por quê? Glória a Deus. Porque a gente vem para Jesus e fala assim, você também vai ser lindo como eu. Já que você decidiu vir para mim, já que você decidiu receber o Espírito Santo, você vai ser lindo como eu. Olha que prazer. Olha que prazer que Deus deu. Olha que prazer. Porque Ele é lindo, Ele é belo. Então Ele deu essa beleza para a gente. Você vê alguém que está lá no clipe, é cara. Você olha para a pessoa, você vê o diabo. Você olha para a pessoa, você se assusta. Você não quer nem dar a palavra para aquela pessoa. Quando a gente vê, quando a gente vai analisar, quando a gente vê um bocado. Mas quando a pessoa vai para Jesus, o Espírito Santo transforma de uma maneira, que a pessoa nem acredita. Porque hoje eu estava vestindo um paletó, eu estava vestindo cabelo, olhando os pés e falei, que era eu atrás para estar aqui hoje tão bonito assim. Eu estava olhando os pés e falei assim, eu estou mais bonito como antigamente. Antigamente, quando eu estava lá no mundo, eu me inspirava quando era mais novo, estava mais lindo que quando eu estava mais velho, mais idade mais avançada. Mas hoje, eu olho no espelho, eu me sinto mais bonito quando eu era novo. Eu sinto mais bonito quando eu tinha 15 anos, 10 anos. Porque eu vim para Cristo, Ele me transformou no total. Não foi por metade, foi por total. Foi por completo. Então você, quando chama para Ele do Espírito Santo, você é mudado por total. O Espírito Santo te muda por completo, não por metade. Jesus te transforma por metade. Então, se você chama a presença do Espírito Santo, Ele te muda por inteiro. O Espírito Santo te muda por inteiro. Não tem como Ele te mudar só a metade do dedo. Não tem como Ele te mudar só a metade do pé. Ele te muda por inteiro, porque o sangue carnezinho corre por nós. A presença do Espírito Santo corre. O sangue de Jesus corre em nossas veias. Glória. Então, se a gente tem a mesma face, a mesma boniteza de Deus, o mesmo falar, o mesmo andar de Deus, o mesmo muda a gente, será que a gente tem as outras coisas que a gente está no mundo de Satanás? Deve ter, né? Porque quando a gente vem, Jesus transforma a gente por inteiro. A gente pede a presença do Espírito Santo, Ele muda o nosso falar, Ele muda o nosso viajar, Ele muda tudo que é da gente. Se a gente gosta de mentir, Ele muda. Você deve não mentir, porque já aconteceu comigo. Eu cheguei no lugar, o crente falou que me deu X, eu falei não deu. E o Espírito Santo me confrontar. E eu conferi no celular e realmente era, eu fui devolver. Ele me confrontar, não me deixar dormir, não me deixava fazer nada. Tudo que eu fazia, eu só pensava naquilo. Se eu cortava madeira, eu só pensava naquilo. Se eu pensava mediano, eu só pensava naquilo que eu fiz. O Espírito Santo me incomodava depois que eu fui batizado. Me incomodou. Aleluia.
e falar. Até o preste de eu devolver. Porque você que não tem a presença do Espírito Santo, quando você faz de errado, ele te corrige. É verdade. Se você olhar no celular, você olha assim e fala, o Espírito Santo, brada logo. Isso está errado. Você sente logo. Você sabe que está errado, você sai logo. Quando você vai para um lugar que você sabe que na frente ali, você sabe que na frente ali vai colar a morte. Você tá andando, você do nada para, do nada você sente frieza, do nada você sente vontade de ir. É o que? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está guiando a cada dia mais. É o Espírito Santo que está e transformando a gente cada dia mais no caminho certo. Se no trabalho todo mundo é corrompido, o Espírito Santo vai comandar a gente não ser corromper com eles. Porque quando fala é o trabalho que me corrompe. Não. Ei, o Espírito Santo cada dia mais está ali para você não ser corromper com o trabalho. Mas se você quer ser corrompido, aí não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai te confrontar para você não se corromper com aquilo ali. É verdade. Você tem cliente que fuma droga, você tem cliente que mente, você tem cliente que faz tudo isso. Mas o Espírito Santo não vai deixar você se corromper com ele. Quem tem o Espírito Santo, quem é mudado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo não vai deixar ele se corromper. O Espírito Santo não vai deixar ele ir para as práticas de Satanás. O Espírito Santo não vai deixar ele ir para esse mundo de Satanás. Então, quem pega a presença do Espírito Santo não vai se enganar qualquer doutrina lá fora, não vai se enganar qualquer arte de Satanás. Amém? Que a gente venha buscar a presença do Espírito Santo a cada dia, que a gente vai ser transformado e lavado a cada dia pelo Espírito Santo. Porque somente Ele que transforma e liberta. Não há ninguém como esse que transforma e liberta. Os irmãos se colocam de pé em nome de Jesus, glorificando o nome do Senhor. A Ele, glorificando o nome dele. Porque eu não sou digno dessas palmas, mas sim Ele é digno. Eu não sou digno de glória, mas sim Ele. Louvado o nome do Senhor. Eu peço aos irmãos se coloquem nos nossos pés, amém? E bota a mão no seu coração, amém? E feche os olhos.